Salmo 70 diz o seguinte: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confunda-se os que me desejam mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem, haha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: é engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenha. Coloca a mãozinha no seu coração. Pai, seus filhos estão de forma simbólica colocando a mão em seus corações, mas eu peço que não apenas o coraçãozinho deles, mas a mente esteja aberta para receber as tuas revelações. Destrave, Senhor, por favor, no nome de Jesus, para que eles possam receber de ti as tuas revelações, a fim de colocarem em prática, para que o teu nome seja glorificado, pois nós pedimos isso a ti, em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento, por favor. E você que pode, abra seu exemplar bíblico em Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Lucas 12, a partir do verso 22, diz o seguinte: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustenta, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não enfiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no fogo, no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir no 3, todos juntos esse verso. 1, 2, 3. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém, irmãos? Queridos, esse texto ele me saltou quando eu tinha saído de uma oração e me pegou, e eu botei o verso, somente esse verso, no último culto, que nós estávamos tratando de um assunto bem pertinente ao tema do ano. O tema do ano, nós sabemos que é ano de governo, e o título e o tema da mensagem desse mês é tempo de governar. Mas agora eu quero colocar um pouco de lado isso e falar um pouco daquilo que o Espírito de Deus falou ao meu coração, quando em um determinado momento da oração me saltou
verso, o Senhor falando comigo a um comportamento geral da sua igreja. E não foi em tom de acusação, mas de despertamento. Não foi para acusar, dizendo, por que você está parado? Mas, por que você não avança? Por que você não levanta a poeira, sacode e vai à luta? Então, eu fiquei um pouco impactado com as minhas ações. E como se estendia, pois era uma revelação dando ao anjo da igreja, para a igreja. Por que estamos tão tímidos? E já falamos sobre isso, que vergonha, que a timidez, ainda ontem estava conversando com o Marcos, né? Lá na porta da minha loja lá, que tudo isso é apenas uma máscara. Esses títulos, vergonha e medo, é só a máscara do que na verdade é coberta, que é o medo. E por que estamos com medo de sermos a igreja de Jesus? E é tratando desse assunto que eu preferi ler todo o texto e uma canção de Davi, possivelmente quando Davi estava sendo perseguido. Tem historiadores que dizem que foi na época do seu próprio filho, quando levanta-se contra ele, Absalão. Tem pessoas que dizem que foi quando, até então, o seu sogro, Saul, queria matá-lo. E há pessoas que dizem que foi os filisteus, na época de grande perseguição. A verdade é que quando uma luta vem, às vezes ficamos com medo. E certas expressões, seja em gestos ou em fala, nós acabamos declarando, agindo assim, como aquela circunstância presente que estamos vivenciando. Com Davi não foi diferente. No Salmo 70 eu li antes, ele nesse cântico dizendo: Senhor, apressa-te, eu estou aflito, Senhor, apressa-te, eu estou angustiado. Senhor, tem pessoas aí que estão dizendo que, cadê o Deus de Davi? E zombam, lá no verso 3. E ele vai e fala: apressa-te, porque eu sei que tu és Senhor. Ele reconhece, porque tu és todo poderoso. Apressa-te ao clamor, à súplica do teu filho que está angustiado. Em outras palavras, irmãos, Davi estava passando por um momento tempestuoso e com medo. Quando eu li esse texto, ainda ontem, foi porque tinha sido assentado no meu coração me separar. Até convidei o Marcos Vinícius para ir comigo ao monte, e fomos queimar alguns pedidos que eu não tive oportunidade no ano passado, que algumas pessoas me pediram. E eu sempre faço anualmente isso. Todos os dizimistas dessa igreja, eu levo o envelope de dízimo dessas pessoas e vou agradecer a Deus pela fidelidade desse povo, e para que Deus abra com portas, e assim vai indo. E pedindo para o Senhor também despertar alguns irmãos que ainda não entenderam que essas portas estão abertas por misericórdia de Deus, porque é Deus que sustenta e traz a provisão sobre a vida de alguns fiéis que aqui estão. E aí dentro disso paramos num lugar, né, Marcos? Aí eu falei: Marcos, fica ali, eu fico aqui. Foi até engraçado, porque o Marcos ficou numa pedra lá, eu fiquei em outra pedra. Aí de uma trilha do meio do mato saiu 3 jovens lá com uma lanterna, e quando viu assim, virou, me viu em cima de uma pedra, viu o Marcos em cima de outra pedra. Já, ai meu Deus, tudo escuro, não vê nada, não vê ninguém. Aí veio um camarada com essa aparência aqui, bem robusta, em cima de uma pedra. Não, a pedra mais em cima, me vê um outro parecendo um corvo ali, parado.
As meninas levaram susto. Ai meu Deus, eu falei, ai meu Deus, vieram buscar o Senhor, estão com medo? Como é que é isso? Ai Jesus, e aí eu falava com o Senhor, se for da vontade, que o Senhor me entregue uma palavra, porque hoje de manhã eu sempre faço uma escala, seria o Vinícius para pregar hoje, fica para domingo. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor me entregar uma palavra para a sua igreja, então amanhã eu vou estudar e buscar mais sensibilidade para entregar para os teus filhos, porque é verdade, irmãos, que mexe com todo líder essas épocas festivas, que de pouco proveito tem, e a igreja fica sempre dispersa, e até voltar no pique, ou duas coisas vão acontecer: ou a pessoa de forma desesperada vem para o Senhor, ou aquela pessoa metódica espera esse período de férias para poder ir de férias para poder voltar. A pessoa desesperada é como a diaconisa Úrsula falou: passei um momento de dor, passei um momento de aflição, a dor me fez ressignificar. Aí depois que eu estive mais preparada pelo Senhor, então ela manifesta um reconhecimento que a dor foi necessária para ela se preparar para depois então avançar. Então a dor de tudo não é ruim, ela ressignifica, ela fortalece, porque tem pessoas que vão ter que passar por esse processo mesmo. E não é privilégio da diaconisa Úrsula, não. Eu também, em algumas áreas que eu não venci, eu digo sempre isso, que a resistência gera o que, irmãos? Dor. Quando a gente é uma pessoa, às vezes cabeçuda naquela área ali, a gente apanha um pouquinho até amadurecer, até a maturidade, né? Não é assim que você faz, mãe ou pai, com o seu filho? Você fala com ele, ele desobedece, e você vai lá e faz o quê? Corrige ele. É assim, não é assim ou não, irmãos? Não é assim? A criança, ela tá lá e você está dando norte para ela, não faz, ela faz, você vai lá e corrige. Passa por um processo de dor que não queria passar. Davi, irmãos, ele estava nesse processo. Ele reconhece a Deus e clama a Deus. Já o Senhor Jesus, o evangelista aqui, Lucas, ele deixa bem claro que acima de tudo você tem mais valor do que qualquer outra coisa que lhe cerque, seja uma vestimenta, seja comer, uma porta de emprego, a sua casa. Você tem muito mais valor do que tudo isso. E por que essa distração repele um comportamento teu? Como assim, pastor? A distração que eu me refiro é o medo, porque provoca você a uma ação contrária do que Deus ele tem para você. E aí eu separei, irmãos, por que estamos tão tímidos? Pois Jesus ele fala para os seus: pequeno rebanho. Por que estão com medo, pequeno rebanho? Se o Pai de bom grado entregou a vocês o seu reino, e não era um reino passageiro, transitório, terreno, não apenas esse reino aqui, porque quando você lê o verso 31, está dizendo e está te alertando para algo: busque primeiro o reino de Deus, porque os demais vão te perseguir. A sua preocupação às vezes é com uma porta de emprego, é com o marido que não se converte, é com a mulher que não se converte, é com a roupa, é com isso, é com aquilo. Mas na hora de você buscar o Senhor, já está fadigado, cansado e atemorizado, porque você largou, colocou de lado o que deveria ser em prioridade na nossa vida. E aquilo que talvez com a força do seu braço você até em outro tempo poderia resolver,
já não consegue mais resolver, porque aquele gigante já ganhou força e não apenas forma. Porque de forma displicente negligenciamos aquilo que nos foi confiado por ordem: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Porque essas coisas que tanto nos perturbam, fica tranquilo. Inclusive, se puder falar com o seu irmãozinho que está ao seu lado aí, fala para ele, ó, fica tranquilo. Eu vou falar para o Vitor aqui, ó, fica tranquilo. Já falei tantas vezes para você, rapaz, que você se assentaria nessa cadeira. Não é de teclado não, ele sabe do que eu estou falando. Fica tranquila, fique tranquilo. Agora, se isso está tirando a sua paz, é porque o seu coração está tanto nisso quanto nas coisas do céu. Irmãos, lhe custa muito não ver um filho, um marido, uma esposa. Lhe custa muito talvez uma porta de emprego, a sua vida financeira. Mas eu venho te dizer, vai lhe custar muito mais se você não aceitar na sua mente, no seu coração, que em primeiro lugar você deve buscar a Deus de forma intensa. Porque nesse aprofundar de relacionamento vai aumentar a sua sensibilidade. E você escuta isso, ó, não é pela minha boca e não é de hoje. A revelação que Deus ele nos traz é o do porquê nós estamos tímidos, porque nós estamos com tanto medo. Irmão, deixa eu falar algumas coisas que vocês já sabem e vai reforçar, porque a didática, né, nesse reforço, ela é muito importante. O que o medo ele pode proporcionar em nós, irmãos? Paralisia de uma ação. Tem um texto que você conhece muito, está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo de número 22. Diz o evangelista Alex que ele gosta muito da história. Esse camarada aí. E diz o texto, Mateus 14, no versículo 22. Obrigado, Espírito Santo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com o que, irmãos? Vocês estão comigo? E gritaram com? Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não quer? E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, porque o quê? Por que tanta dúvida? Eu gosto de falar de texto bastante conhecido, que você já tenha se familiarizado, e texto bastante batido, porque aí não tem muita desculpa de você não compreender a nossa linha de raciocínio. Pedro, ele era um homem que chegou a um ponto, bater no peito e falar: Jesus, todo mundo pode te negar, mas eu não. Pedro era um camarada que entrava na frente de Jesus para arrancar e decepar a orelha dos outros, irmão. Ah, o meu mestre não vai levar não. Pedro, ele era meio entrão, meio vazio, meio afoito. Devia ser um cara um pouquinho ansioso. Jesus, realizando tantos sinais, prodígios e maravilhas, a multidão sufocando, ele fala: olha, pega o barco, atravessa para o outro lado do mar. E ele se retirou rápido para buscar a face do Senhor.
para os próximos eventos. Repita comigo, para os próximos eventos. O que sucede? Os próximos eventos é uma ação qual? Buscar ao Senhor. Quem sabe o que está por vir sobre o seu dia de amanhã? Quem sabe, irmãos? Ninguém sabe. Mas quando você busca o Senhor, repita comigo, o Senhor garante. É por isso que devemos buscar de forma intensa o Senhor. E quando todos que andavam com Jesus avistaram as mesmas coisas que Pedro, vê algo meio fora do comum acontecendo, em um vento contrário, diz a palavra, uma tempestade estava acontecendo. Eles estavam sujeitos a uma ordem de quem? De Jesus, vá. E às vezes eu posso estar andando em uma direção que Deus me ordenou. Eu não estou em desobediência, mas pode acontecer uma tempestade, um vento contrário pode acontecer, para provocar uma atitude correta e para provar como eu estou me comportando diante das adversidades. E aí Pedro foi diferente dos seus. O medo até veio, mas ele usou o combustível do medo para reinventar. Todo mundo gritando, assustado, é um fantasma, é isso, é aquilo. Pedro não quis tanto ouvir essas vozes. O medo, o caos já estava instalado. Havia uma tempestade, o barco estava pronto aí a pique. E daqui a pouco você ainda vê um fantasma, vê algo estranho sobre o mar, coisa que ninguém nunca tinha visto. Mas ele ouviu uma voz, amém, irmãos? No meio da tempestade, no vento contrário, ao meio muitos gritos e pessoas com medo, ele ouviu uma voz, e essa voz dizia: sou eu. Essa voz dizia: sou eu. E Pedro, atento, falou: se és tu, mestre, libera uma palavra. Libera uma palavra. E a Bíblia diz que depois da palavra liberada, ele até andou, mas depois ele o quê? Porque ele olhou para as adversidades, e você conhece bem o texto. Olha o que o medo ele pode proporcionar em você: paralisar uma ação. A ação é contínua, ele estava indo direitinho, na direção certa, porque ouviu a voz de Deus. E aí ele olhou para as circunstâncias, e eu não sei se você está entendendo sobre o que está acontecendo com você, se você está em obediência a Deus, está continuando, está avançando, e mesmo assim o vento é contrário, há pessoas à volta com medo, às vezes pessoas tentam parar você, porque o medo que já está imposta nelas, não basta, ela quer saltar para o seu coração, para a sua cabeça, para o seu ser. Mas se você parar, em meio a tanta gritaria, em tanto medo exalando, a circunstância não parecendo tão provável ou favorável, você ouvir a voz do teu Deus, Ele vai liberar uma palavra. E você, diferente de Pedro, não pode olhar para as circunstâncias ou dar importância às circunstâncias, mas de forma cega, porque você ouviu a voz de Deus dizendo: continua, persista, insista. Não foi o Senhor que falou? Ou será que Deus, ele é filho de um homem para mentir e não cumprir aquilo que tinha dito? Pois se Deus ele falou, já está determinado, irmãos. O medo não pode e não tem mais poder sobre a tua vida para paralisar essa sua atitude. Avance em nome de Jesus e conquiste aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. O medo ele só não paralisa não, Samuel. Ele pode causar isolamento. Eu costumo muito dizer sobre
fuga geográfica, isolamento. Às vezes nós deixamos de avançar por conta do medo, paralisa uma ação, mas ela pode ainda fazer coisa pior, Breno Vinícius. Além de paralisar a pessoa com medo, será que eu compro esse carro? Será que eu não compro esse carro? O Breno Vinícius deve estar se lembrando. Vai lá, cara, sai dessa situação do cartão, vai conquistar. Dá medo, não dá, Vinícius? Agora eu não tenho, talvez o meu pai. Eu não tenho, pastor, não tenho. Se der ruim, eu tô. Irmão, avança. Vai, irmão. Deus é contigo. Está ministrando. E vencer o medo é difícil. Existem substâncias químicas, neurotransmissores, como cortisol, epinefrina, mais conhecida como adrenalina. São substâncias que provocam reações químicas dentro do nosso corpo. Pessoas que são muito ansiosas sentem a sua mão transpirando ou a sola do seu pé. Isso aí é efeito da ansiedade, dessa carga aí hormonal. E isso que gera o espanto e o medo. Olha como a ansiedade, ela pode provocar uma reação química em você. Você nem sabe porque está atordoado e está com medo. O medo, ele pode enclausurar você. Você não só deixa de avançar, mas como você retrocede e vai se isolar. Tem um personagem bíblico, Elias, primeiro livro de Reis, lá no capítulo 19, vamos ler um pouquinho, para uma melhor compreensão, não ficar apenas nas minhas palavras, porque de repente em casa você quer ler essa história, ou relembrar essa história. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Para encurtarmos tempo, vamos apenas para o versículo 14 em diante. 19:9, 14 em diante. Vamos ler aqui para termos o mesmo a partir do versículo 9. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. E ali entrou numa o que, irmãos? Repetimos, ele entrou aonde? Numa? Passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscaram a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as pinhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois um vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E de forma repetida Elias disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Olha o que o medo tem o poder de fazer. Olha o que o medo tem o poder de fazer. Quem era esse Elias, irmãos? Se você for ler o capítulo anterior, 18, 17, você não diz que não tem nada a ver com esse Elias.
Um camarada que, segundo a palavra dele, ele liberava uma palavra, irmãos. O povo estava indo de mal a pior. Ele falou: não vai chover, segundo a minha palavra. E ficou 3 anos e meio sem chover. Escassez total. Era considerado por Acabe, aquele rei frouxo, que era um cara maniatado por sua esposa, que todos nós aqui, eu vou até me privar de falar certas palavras. A mulher era terrível. Eu brinco, não era ela que dava brecha para o diabo atuar na vida dela, não. Ela mesma fazia questão de entrar nos demônios. Era o contrário. Aquela mulher era perversa e ele ouvia aquela mulher. Esse rei frouxo que não tinha pulso, permitiu a idolatria chegar e todo tipo de perversidade sobre aquele povo. Elias, da boca de Deus, servo de Deus, muitos profetas ali haviam, inclusive ele era um deles. E ele, como foi dito aqui pelo presbítero Cláudio, ele levantava a voz e falava mesmo, irmão. E era considerado como perturbador. Cara, só fala porque estava na zona de conforto. A galera, então, a pessoa quando está na zona de conforto, muitas vezes parece que ela não enxerga o perigo que está à volta. Ah, está dando certo, está na aprovação divina. Continua assim. Nem tudo que está dando certo está na aprovação de Deus. Por isso devemos buscar ao Senhor, para termos essa sensibilidade de saber: Senhor, Tu aprova? Tu aprova, Senhor? Tu estás comigo? Se estiver comigo, eu estou contigo. Eu vou, porque é o Senhor que me garante. Se não fosse assim, quantas ações e quantos homens que estão no poder, ímpios aí, fazem coisas estarrecedoras e a gente fica: meu Deus, parece que Deus dorme. E Deus não está dormindo, irmão. A cova dele mesmo, a própria sepultura já está sendo aberta. Agora o tempo determinado virá do Senhor. Cabe a nós continuar o quê? Buscando o Senhor. Só que Elias, esse homem que orava para eventos naturais, como chover e parar de chover, orar e pessoas curar ou ressuscitar e tantas outras coisas, ele viu e por ele aconteceu. Agora ficou com medo, porque Jezabel decidiu matar os homens de Deus. E aí a gente se prende nessa parte do texto, Samuel, porque às vezes, por sermos servos de Deus, como eu disse, uma doença não pode atacar, o mal não pode chegar. Pode chegar, mas nós iremos prevalecer. E às vezes achamos que não é para sermos participantes de nenhum momento de desgraça. Ei, é o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, porque senão a altivez de espírito ela logo vem, bate a porta do nosso coração e achamos que é pela força do nosso braço. Como a diaconisa Úrsula falou, primeiro Deus, aí depois eu fui lá e conquistei. E tem que ser assim, irmãos. Elias, só sobrou eu sou muito zeloso. A gente arruma essas desculpinhas, né? Como se pudéssemos enxergar todo o globo. Não, eu sou zeloso. Então primeiro vou aqui senão quem vai falar através de Deus ou por Deus? Sabe, queridos, essas desculpas desfarrapadas que nós lançamos para o Senhor, como essa pedrinha pequena: Deus entende, Deus sabe, claro que Deus sabe, Deus sonda o meu coração. A Bíblia lá diz, está revelado: me buscar de todo o vosso coração, com toda a nossa força. Mas no dia que estamos afadigados ou atribulados, nós queremos arrumar essa desculpa. Deus entende. Eu não entendo. Se Ele entende,
E nós devemos agir com coragem, ou ficarmos presos ao medo e se isolar, irmãos. O medo, ele não apenas ele isola, mas ele te tira como uma fuga geográfica da realidade que você está vivendo. E às vezes Deus quer que você permaneça e de pé e combata o bom combate. Eu não estou falando aqui de teimosia não, irmãos. Eu estou falando de persistências em Deus. Se você está lá como Tiago, melhor dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, Gênesis 4:13. Só que, se eu sou um camarada, que eu estou sujeito a Deus, ao poder de Deus, ao que Deus quer para a minha vida, então quando vem uma barreira eu fujo? Não, eu persisto. Eu disse, eu permaneço, persisto. Porque aí Deus com certeza, irmãos, trará a vitória. O poder dele será derramado sobre a tua vida para quebrar toda a resistência do diabo que impede o teu avanço. Agora a gente pode ficar com medinho e se isolar, gerar essa fuga geográfica que tanto me atormenta. Eu não quero encarar isso não. Igual aquela conta desesperadora de luz. Meu Deus, vou pagar amanhã. Ai, a água, meu Deus, vou cortar a água. Você leu comigo lá em Mateus, lá no capítulo 12. Basta cada dia o seu próprio mal. Porque estamos tão ansiosos pelo dia de amanhã. Eu já falei sobre os 3 tempos que ninguém foge: passado, presente e futuro. Se é hoje que devemos agir, irmãos, o que importa é a tua atitude hoje. Eu tenho certeza que pessoas não vieram hoje para ir para a praia, irmãos. E bom que fique gravado isso. Estamos aqui no culto de oração, graças a Deus. Eu e minha família estivemos aqui, mas o Cláudio e o Marcos também estavam, né? Eu falei para o Ari, guarda teu coração, filho. Que bom que você está e eu estou. Que temos uma igreja com portas abertas. Que existe um propósito assentado no coração de orarmos. Porque entendemos que devemos estar aos pés da cruz. Pessoas realmente impossibilitadas não puderam estar. E aqueles que podiam estar e não estão, aí é com elas e com Deus. Eu peço para que elas comecem a olhar a vida ao redor delas. Deve estar tudo, ou não estão sofrendo o suficiente para que o combustível da dor faça ela ressignificar que deve-se andar aos pés da cruz. Jesus veio e denunciou o império das trevas. O mundo jaz uma forte operação do diabo está acontecendo nesse mundo. Invade as casas dos cristãos. Os sinais e maravilhas que você deveria estar promovendo em Deus, porque Jesus, ele disse no verso 32 do capítulo 12 de Lucas: pequeno rebanho, de bom grado prove a Deus te entregar o seu reino. Ou seja, a manifestação do reino de Deus, que não é transitório, mas é eterno, está sobre a minha e sobre a tua vida. E por que não está acontecendo? Porque ele não quer. Ele não, você com as suas escolhas já estão dizendo tudo. Por que estamos tão tímidos, irmãos? Por que ainda estamos tão amedrontados? O tempo não me permite dar continuidade, porque separamos bastante coisa aqui. Se você conseguir, na sua casa, no livro de Juízes, eu vou ler, no capítulo 6, Daniel, bota para mim, a partir do verso 36. Juízes capítulo 6, a partir do verso 36. E disse Gideão a Deus:
Se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira e no orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. 38. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou uma espécie de algodão, tá, irmãos? E do orvalho que espremeu e encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Aquela garoazinha nós conhecemos aí. A gente acorda assim, está tudo molhado aqui, parece até que choveu. Gideão é o mesmo que estava malhando trigo aonde? No lagar. Ele estava cumprindo uma função fora do local apropriado. Por quê? Por 7 anos os filisteus atacavam aquele povo. Deus olha aquele homem que reinventou, ou seja, nós temos que aprender com medo, porque o medo não é ruim de tudo. Agora nós temos que pegar a pulsão que o medo proporciona para gerar em nós, repita comigo, habilidades. Habilidades o qual outrora era desconhecida. Eu me movimentava de uma forma, o medo veio, fiquei paralisado, porque eu me movimentava assim, e assim dava ruim, dava errado, dava tudo para trás. Eu fico paralisado, estático, com medo? Não, eu vou me reinventar, irmãos. Sabe por quê? Eu cansei de perder. Então eu não posso mais perder. Se eu cometi uma ação, errei, talvez pequei e me fez retroceder, eu vou me isolar? Não. Eu vou ficar estático, paralisado? Não. Eu vou reinventar e vou avançar, porque esse é o meu destino. Avançar, frutificar, vencer e não ficar acuado de forma apática. Gideão era diferente de todos os outros. Era a época da colheita, então eu vou pegar e vou malhar trigo aonde? No lagar. Ué, mas ali não é lugar de malhar trigo. Mas ali eu sei que não serei visto, e eu não vou descumprir o funcionamento natural para aquela época, que era de quê, irmãos? Bonância, malhar trigo, ainda que seja num lugar escondido, oculto, da vista dos meus inimigos, mas eu não vou descumprir a função determinada para aquela época, eu vou avançar. Gideão, irmãos, entendera isso, ele se reinventou. Mas Gideão, ele podia muito bem ficar estático, paralisado, ou fazer como Elias, acuado. Mas ele usou do medo como combustível para gerar nele habilidade para continuar avançando. Sobre você tem uma unção que talvez você desconheça. Eu vou te relembrar o que eu falei muito ano passado. Davi, sobre a vida daquele jovem de 16 anos aproximadamente, tinha uma unção. Qual era a unção que estava sobre a vida daquele mancebo Davi, irmãos, com 16 anos? Unção de rei. Eu disse unção de aquele que governa. Mas quem estava centrado em um trono, em desobediência, e tudo o que estava fazendo estava dando para trás e errado, porque estava em desobediência com o Senhor, era Saul. Então tem pessoas que vão estar ocupando uma cadeira que já não era mais para estar ocupando, porque estão em desobediência. Mas a unção que foi derramada sobre a tua vida, em tempo determinado se manifestará e resultará em glórias e louvor para o nosso Deus. Foi assim, não diferente com José, irmãos.
o qual o faraó via que tudo que ele fazia tinha algo especial sobre a vida dele, e chegou e falou: camarada, tu é um cara diferente, Deus te entrega revelações fora do tempo. Eu tenho ciência daquilo que você tem feito, e que o Deus dos deuses é sobre ti. Então toma aqui, cara. Não haverá ninguém no Egito maior do que você. Eu só não permito você sentar na minha cadeira de rei. Ou seja, Faraó estava preocupado com o título, o que não serviria de nada. E o que nós aprendemos com isso? Que unção é maior do que título, que unção é maior do que cargo, que unção é maior do que função, e que é a unção que despedaça todo o jugo do inferno que é lançado contra a nossa vida. Daniel não foi tão diferente com ele. Todo mundo se perdendo, mas sobre ele existia uma unção. Um espírito de sabedoria se apossava daquele homem, e Deus entregava a ele o quê? Repita comigo: governo. Deus entregara a ele o quê? Porque sobre ele tinha algo diferente. É por isso, às vezes, Maurício, que a gente passa por algumas coisas, e passamos, irmãos, misericórdia, e não entendemos muito. Aí a pessoa para assim, como eu cansei de ver com o Robson: pô, esse cara é diferente. É porque lá no nosso anonimato há uma busca intensa. Eu disse, no nosso anonimato há uma busca, e isso faz toda a diferença. Agora, no seu anonimato, o que é que você faz? Você faz essa busca profunda? Ou tu fica perdido pelos cantos, batendo papo furado com quem nem visão de Deus tem? Isso é uma fuga geográfica. É o medo de você encarar a tua realidade. Em vez de você avançar na força e no poder de Deus, você fica se travestindo, maquiando, fugindo da tua realidade. Deus quer te usar nessa realidade para mudar toda essa geografia que te cerca. Há uma unção de Deus sobre a tua vida. Determina e aceite isso dentro do seu ser. Eu falo isso direto com os meninos do louvor. Vocês só sabem fazer barulho se não buscarem a presença de Deus. Vão tocar de forma mirabolante, mas se não for para exaltar ao Senhor, então de nada vale. Qual vai ser a diferença do sorriso maroto para o ministério de louvor da igreja, irmãos? Só vai ser profissionalismo. Aí vem uma pessoa, como aconteceu comigo um certo dia, eu tocando bateria nessa igreja. Aí o pastor dá a oportunidade para o camarada cantar. O camarada era ruim, irmãos. O camarada tocava num tom e cantava no outro. Me acendeu uma ira, porque a técnica quer falar mais alto. O Vitor sabe muito bem, eu não sou nem lá esses bateristas. E eu queria tacar a baqueta no sujeito, irmãos. Falei, vou fingir que eu vou dar um ataque no prato. A baqueta vai voar, acertar a cabeça, as costas dele. Sério, irmãos. Eu já era pastor nessa época, tá? A ira só não pode se acender até o pôr do sol. Mas ela veio. E eu pecando contra o irmão, daqui a pouco do nada o camarada estava lá. Ao que está sentado. Daqui a pouco, pá! A mulher foi batizada com o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa ser batizada com fogo? E a igreja começou a acender. Eu falei, meu Deus do céu, mas como é que pode isso? Porque a unção faz toda a diferença. E unção não é comprado com dinheiro não, irmãos. É com investimento do teu tempo. E não vai ser apenas com leitura bíblica não. É com a tua cara no pó. É com a tua cara no pó. Crente que não ora é crente medíocre. É crente que vive de vômito do altar. Como o Cláudio disse aqui, um monte de coach falando isso, falando aquilo aí fora, e todo mundo batendo palma. Se você não tem uma vida de oração, cobre isso de você, minha irmã. Crie um ambiente na sua casa
Peça a Deus estratégia. Aqui é o lugar que eu não vou ser perturbada. Aqui, meu irmão, é o lugar que eu não vou ser perturbado. Então lá é o teu lugar que tu vai santificar um altar para o Senhor, e ali você vai fazer o seu devocional. Mas se você não tiver uma vida constante de adoração, de oração, então estará fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. Vai viver de esmola, vai viver de vômitos do altar. Irmãos, pare e veja a nossa igreja. Todos, eu posso listar para vocês as pessoas que estão faltando e encheria todas as cadeiras. Por que essa inconstância? Por quê? Porque eles têm os afazeres deles. Bacana. O pastor está aqui, irmãos. A gente vai orientar. Mas é muito triste. É muito triste o que Deus tem feito por nós. Pare e pense. E eu agora peço que você feche seus olhos durante 30 segundos. E eu vou recitar um verso para você. Feche seus olhos, por favor. Vamos obedecer ao Espírito de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como dou ao mundo. Não perturbe o teu coração. Não fique com medo. Pai, como eu disse durante a adoração, é o Senhor que me trouxe crescimento, é o Senhor que nos traz crescimento. A palavra ela é tua e por si só foi lançada. Foi trago uma revelação, meu Pai, dentro desse tempo e também para fora desse tempo. Agora tuas filhas e teus filhos que foram chamados para vencer, para frutificar, para avançar, que assim seja segundo o que está escrito e aquilo que nós lemos, aquilo que nós meditamos. Que o medo seja um combustível para avançar e não para recuar. Que o combustível que o medo não seja um combustível para paralisar minha irmã ou meu irmão, mas para se reinventar, pois estamos sujeitos à tua palavra, e embaixo da tua palavra, abaixo da tua palavra, nós estamos. Que o teu nome seja glorificado e que o Senhor seja exaltado, no nome santo e poderoso de Jesus. Você consegue liberar suas mãos e aplaudir o Senhor Jesus, irmãos? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar pelo término? Vai estar na plataforma aí. Eu não sei se você já é inscrito no canal da igreja lá no YouTube. Vai lá, ajuda lá para desenvolver a plataforma e entender que a gente já possa transmitir por eles. Tem muita gente da igreja que a live é posta lá, aí é só o Facebook por enquanto, mas vai sair depois o link do culto. Aí você se inscreve lá, que dentro em breve a gente vai fazer direto só da plataforma. Então participa lá, ajuda lá também. É uma ferramenta de evangelismo também, irmãos. Tem pessoas que precisam ouvir o que aconteceu aqui hoje e o que Deus também entregou.